Se você, como eu, é apaixonado pelos mitos arturianos e gosta tanto em filmes, séries, quadrinhos, desenhos e também em livros, e quer saber aí qual foi a origem, as fontes que deram origem a esse mito maravilhoso, cheio de heróis e fadas e seres fantásticos, fica aí no vídeo, que no vídeo de hoje eu vou apresentar as principais obras literárias medievais da matéria da Bretanha, do Reino de Logres, da Távola Redonda do Rei Arthur. E antes que você me pergunte se por acaso Thomas Malory, A Morte de Arthur, não seria a fonte oficial, eu digo a você que esse livro aqui, essa obra, apesar de ser muito boa, ela é na verdade uma síntese incompleta de tudo que veio antes. Então quer saber o que veio antes? Fica aí no vídeo. Le chevalier s'ennuie l'arrêt, va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de culturais. Se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta das histórias do Reino de Logres, da Távola Redonda do Rei Arthur. E no vídeo de hoje, que é um vídeo muito pedido aqui no canal, nós vamos falar sobre os livros do Rei Arthur. Eu acho que não vamos conseguir fazer todos, na verdade vamos separar aí entre a literatura medieval e a literatura pós-moderna e contemporânea. Então vamos falar hoje sobre literatura medieval, que vai desde o século XI até o século XV, e depois faremos um vídeo sobre os livros magníficos que existem na era pós-moderna e contemporânea, que vai desde T.H. White, Marion Zimmer Bradley, Bernard Cornwell, que as pessoas gostam bastante, que é o mais atual aí, o best-seller mais atual aí do Rei Arthur. Lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui, os que eu achar, os que estiverem disponíveis, eu vou deixar o link na descrição, e você comprando por lá já ajuda aqui o canal para a gente continuar fazendo esse material fantástico aqui sobre o Rei Arthur. Nós começaremos com um dos maiores autores da literatura arturiana. Na verdade, ele é conhecido como o primeiro grande escritor da obra, e tudo que vem depois foi completando o que ele iniciou. Eu estou falando, é claro, de Geoffrey de Monmouth, o monge cristão da Universidade de Oxford, que fez aí dois grandes livros fantásticos que mexeram toda a história da Europa medieval. Eu estou falando do livro História dos Reis da Bretanha e também A Vida de Merlin, que no latim seria Vita Merlini. Apesar de esse ser considerado o primeiro livro sobre o Rei Arthur da literatura medieval, existem livros anteriores que citam o Rei Arthur, os livros de mitologia celta, especialmente do país de Gales. A gente pode citar aí o Livro Negro de Carmarthen, as Tríades Galesas e também os livros de Aneurin e Taliesin. Só que são livros que citam o Rei Arthur rapidamente, em trechos muito pequenos, que a gente vai falar em outro vídeo, especialmente no vídeo histórico aí, e também sobre essa herança da mitologia celta do Rei Arthur em outro vídeo. Mas começando hoje sobre a história de Geoffrey de Monmouth, que ele faz a História dos Reis da Bretanha, que é um livro que apresenta pela primeira vez uma história coesa sobre o Rei Arthur. Então aqui é apresentado pela primeira vez o Uther se apaixonando por Igraine, pedindo ajuda para Merlin, Merlin já estava envolvido aí no meio, e todos esses nomes são dados por Geoffrey de Monmouth, e especialmente Merlin. O segundo livro que ele vai fazer, que é o livro mais especial e o meu favorito dele, só que só tem em inglês, é A Vida de Merlin, Vita Merlini. Tá? E na Vita Merlini é apresentada Morgana, rainha das 9 rainhas, que eu já falei no vídeo de Morgana. É apresentada Avon, a Ilha das Maçãs, que seria uma herança da Atlântida. Inclusive havia gigantes aí que ajudaram Merlin a construir Stonehenge. Então Geoffrey de Monmouth resgata aí o Taliesin, que era um bardo aí que contava as histórias que eu já falei, já citei aí nos livros celtas sobre o Rei Arthur. Então o livro A Vida de Merlin apresenta todo o mundo mágico aí da herança de Atlântida, Avalon, tudo aí que Marion Zimmer Bradley vai falar no futuro, tá aí ó, no livro A Vida de Merlin. Então eu posso dizer para vocês que Geoffrey de Monmouth foi quem começou toda a lenda, que todo mundo aí acrescentou coisas depois. Uma coisa interessante de falar aqui é que esse aqui ele tá contando a história dos reis da Bretanha. Quando o mito vai crescer para os outros próximos livros que vêm daqui em diante, eles começam a chamar o Rei Arthur de Rei da Inglaterra. Os inimigos do Rei Arthur, inclusive nesse próprio livro do Geoffrey de Monmouth, são os saxões, que junto com os anglos construiriam 2 gerações para frente a cultura inglesa, a língua inglesa. Então falar que o Rei Arthur é o rei da Inglaterra, que o Rei Arthur falava inglês, isso é totalmente errado, justamente porque o Rei Arthur era inimigo dos que construiriam futuramente a Inglaterra.
Inclusive, o motivo pelo qual J.R.R. Tolkien se motivou a escrever a saga da Terra-média aí de Arda para a construção da identidade cultural inglesa, da língua inglesa, era justamente porque o mito do Rei Arthur não preenchia esse vazio, por vários motivos, entre eles porque pertencia a solo britânico, mas não pertencia à língua e à cultura inglesa. E o Geoffrey de Monmouth fez uma pesquisa profunda para resgatar esses valores celtas porque, segundo alguns teóricos, ele queria mostrar para o rei da Inglaterra da época que o povo do país de Gales, ali do cantinho, era um povo que tinha uma herança muito forte, muito guerreira, e que era para o rei ficar de olho, porque se ele fizesse coisas erradas, o rei Arthur iria voltar. No momento que o seu povo mais precisasse, o rei Arthur estaria de volta. É importante falar aqui que depois que o Geoffrey de Monmouth escreveu essa história e ficou tão popular, duas pessoas traduziram ela para outras línguas. Então esse livro foi escrito em latim, ou uma derivação do latim, e então o poeta Wace, que também era supostamente um monge cristão, ele também traduziu para o francês e levou essa história para a França. É até um detalhe interessante aqui que nessa tradução dele, ele foi falar das essências apresentadas por Geoffrey de Monmouth, porque Geoffrey de Monmouth fala das damas, fala dos cavaleiros iguais, e numa das traduções do Wace ele acrescenta uma forma para essa essência, que seria a tábula redonda. Então a tábula redonda surge aí nessa tradução para o francês do poeta Wace. E tem também o Lyamont, que eu não gosto, eu acho que as traduções dele são muito mais violentas, deixa o Rei Arthur violento. Ele é considerado ali uma tradução, mas não fez tanto sucesso, então vamos ficar com o Wace, porque quem fez a parte histórica aí da literatura do Rei Arthur foi o Wace, porque quando ele levou para a França, aí, meus amigos, aí a história cresceu. O Wace, traduzindo para o francês, gerou aí muitos escritores que começaram a traduzir essa obra, começaram a trabalhar sobre ela, acrescentar outros elementos e criaram aí uma vertente da literatura francesa chamada de romança, os romances, que vão diferenciar das canções de gestas. As canções de gestas eram bélicas, se refere aí principalmente a Carlos Magno. Existem também na Espanha, como é o Cid e tudo mais, mas o Rei Arthur nunca chegou a ser chamado de canções de gestas, as histórias do Rei Arthur, porque falavam de amor, do amor cortês, então histórias de romance, histórias aí ligadas ao mundo mágico, histórias de amor à honra, histórias dos códigos de honra da cavalaria aplicado dentro de si, não necessariamente fora. Então eram histórias aí com um âmbito moral fantástico para ser explorado. A primeira pessoa a trabalhar sobre os mitos arturianos, depois da tradução do Wace, foi uma poetisa chamada Marie de France, que escreveu um livro chamado Leis, mas ela cita algumas obras, não é algo assim tão famoso, até que a gente chega em um poeta, um trovador, um monge, vai saber o que ele era. A única coisa que sabemos é que ele trabalhava para a corte francesa, e aí o meu escritor favorito dos mitos arturianos, já falei bastante dele aqui nos vídeos de Lancelot, então vocês assistam lá, para o vídeo não ficar muito longo, que foi Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, o cristão da cidade de Troyes, escreveu aí principalmente 5 obras que envolvem o mito arturiano, e essas 5 obras são fantásticas e elas estabelecem quase toda a forma que nós conhecemos hoje. Então, se o Geoffrey de Monmouth criou a lenda, Chrétien de Troyes criou um mito. A partir daqui se torna mito. Chrétien de Troyes resgatou elementos celtas, ele inclusive trabalha elementos aí que as pessoas não sabem se foi ele que trouxe essa história ou se foi o Mabinogion, que eu vou citar já já, que foi feito aí mais ou menos no mesmo período de Chrétien de Troyes, mas ele conta as histórias mais fantásticas, inclusive a saga do Graal. Então eu tenho aqui, ó, romances do Chrétien de Troyes, que são Ivain, o Cavaleiro do Leão, que eu já contei aqui no canal, Eric Nid, que eu vou contar aqui pra frente, a história de Cliges, e ele cria o cavaleiro mais famoso da Távola Redonda. Ele cria isso mesmo, esse cavaleiro não tinha antes de Chrétien de Troyes. Ele faz a história O Cavaleiro da Carreta e introduz o melhor cavaleiro da Távola Redonda, resgatando mitos irlandeses também, trazendo os mitos irlandeses para a saga do Rei Arthur, o mito de Etain e Midir. Eu já falei lá no vídeo de Guinevere, Lancelot e da história do Cavaleiro da Carreta, ou da Carroça em algumas versões, então assiste lá que é um vídeo muito legal. E por último, sob encomenda do Duque de Flanders para educar o futuro rei da França, ele escreve a história mais famosa do ciclo arturiano, a mais importante, diria eu também. E eu digo a vocês que a gente vai fazer um vídeo aqui só sobre essa história, aliás, vários vídeos, porque é muita coisa. Ele escreveu, então, a história mais famosa dele. Eu tenho 2 edições aqui, uma
Martins Fontes, e outra que é nova aqui, que eu recomendo, que é da Polar, que é fácil achar, que é o Romance do Graal, ou a história de Percival, tá? Então ele trouxe aí os elementos cristãos mais fortes aí para a história, introduzindo aí o Graal. Ah, mas existiam elementos aí como o Caldeirão dos Druidas, o Caldeirão de Cthulhu, tudo bem. Isso a gente vai falar no vídeo do Graal, mas o nome Graal e tudo mais foi surgir com Chrétien de Troyes. E esse aqui é o auge das romances da matéria da Bretanha, que era o nome que se tinha lá na França. Romances da matéria da Bretanha, ou do Reino de Logres, também conhecido. Então esse aqui foi o último livro de Chrétien de Troyes, inclusive ele está interminado, tem vários motivos que o pessoal fala aí porque ele não terminou, mas existem aí mais de 63 versões de finais que as pessoas, outros poetas quiseram completar. Então, ele aqui é a parte inicial e ele termina num ponto muito especial da história de Percival, que também conta algumas coisas de Gawain aqui, mas vai ficar para o vídeo que a gente foi falar sobre isso aí, que vai estar no link na descrição quando estiver pronto, e vai ter o card aqui também. Então, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder esse vídeo quando chegar lá. Mesmo assim, como eu falei, Chrétien de Troyes ele não trabalhou a história do rei Arthur, ele trabalhou a história dos cavaleiros, e o rei Arthur estava presente, mas ele era um coadjuvante, ele era o ponto central do eixo por onde a história se passava. Então isso é uma coisa muito interessante, mas não trabalha o rei Arthur. O outro autor aí muito famoso e importantíssimo, que também tem uma das minhas histórias favoritas, que vai trabalhar Merlin e Arthur, é Robert de Boron. Robert de Boron escreveu uma trilogia, tá? Ele escreveu o livro José de Arimateia, Merlin e Percival. Então são 3 livros aí, infelizmente para o português e fácil de achar, nós só temos o Merlin, que seria a segunda edição, que conta a história de Merlin e Arthur. E a história de Merlin é maravilhosa, ele pega todos os elementos lá do Vita Merlini, eu já contei aqui no canal essa história, então vai lá que vale muito a pena, tem essa versão aqui em português e tem essa versão também em espanhol, que é o Baladro do Sábio Merlin, que é uma história um pouco mais completa, né? Então, mas as duas são traduções de Robert de Boron, e só que o Baladro do Sábio Merlin acrescenta algumas coisas aí para deixar a história mais mágica ainda. Ainda nesse período, a história aí já começou a ter uma popularidade europeia e se espalhou por vários países. Como eu já falei, estava na França, e a França já começou com Chrétien de Troyes, a Marie de France e também o Robert de Boron. E aí nós chegamos na Alemanha. E nós temos então um membro da corte alemã, Sir Wolfgang von Eichenbach. Ele escreveu o livro Parzival, diferente de Percival, ele arrumou o nome aí para uma forma mais alemã, que é a origem de todas as óperas de Wagner referentes ao mito arturiano. Então aqui nós temos a história de Percival, de Gawain, Lohengrin, o filho de Percival, que é uma história magnífica, eu vou contar aqui no canal. E esse livro aqui é muito especial porque ele reconta a saga do Graal de uma forma diferente, resgatando alguns elementos aí mais simbólicos ainda, especialmente na parte arqueóloga. Inclusive, historicamente esse livro aqui tem mais pistas de onde esteja o Graal do que a própria história de Chrétien de Troyes. Mas fica aí com uma super recomendação, super fácil de achar em português. Parzival é um livro excepcional sobre a história dos cavaleiros Percival, Gawain e Lohengrin da Távola Redonda. Quando Chrétien de Troyes criou o cavaleiro Lancelot, ele ficou tão popular na França, mas tão popular, que ele se tornou protagonista da imaginação de todo mundo que amava a história do rei Arthur. Por isso que ele é o cavaleiro aí mais conhecido, especialmente na parte francesa. Então foi construída a história da pós-Vulgata e da Vulgata francesa, que elas são muito parecidas. Inclusive se diz aí que as pessoas fizeram ao mesmo tempo, juntos. A Vulgata francesa é mais parecida com Robert de Boron, mas é muito fácil nós acharmos aqui nos dias de hoje a pós-Vulgata. Aliás, não é tão fácil assim. É uma das obras mais raras que existem hoje, né? Eu falei errado, não é fácil não. É fácil porque eu vou contar aqui no canal, então você já dá like para ajudar a gente, para incentivar nosso trabalho aqui. Mas a Vulgata francesa, já contei uma das histórias que tem lá no meio, é uma história excepcional, é a história do rei Arthur como um todo. Essa sim seria aí a obra completa, com tudo que existia na época sobre o rei Arthur, que é escrita aí perto aí do século XII, essa Vulgata francesa introduz pela primeira vez, após a Vulgata francesa, introduz pela primeira vez o cavaleiro Galahad, porque eles estavam falando de Lancelot. O cavaleiro Lancelot é o protagonista dessa série, e como Lancelot não podia acessar ao Graal, eles criaram aí o herdeiro, que seria o Lancelot em sua melhor versão. Em todos os erros que Lancelot cometeu, Galahad seria vencedor. Então, Galahad seria aí a contraparte de Lancelot,
para vencer aonde o pai não venceu. Então a história de Lancelot e Galahad é uma das minhas obras favoritas, é gigantesca, é fenomenal, é fantástica, eu adoro. E a história da saga do Graal, que nós conhecemos hoje, que não é só Percival, mas aí envolve toda a Távola Redonda, foi construída aqui na pós-Vulgata francesa para colocar aí como seria o Lancelot procurando o Graal, como seria Gawain procurando o Graal, os 3 cavaleiros que encontram o Graal, que é Bors, Galahad e Percival. Então aí eu acho fantástico, e essa história aqui é a mais influente do Rei Arthur. Apesar de Lancelot ser o protagonista, por isso que ela não é a definitiva, mas ela é a mais influente. Tão influente que de volta para a Alemanha, eles recontaram essa história aqui na Demanda do Santo Graal, no manuscrito de Heidelberg. Super recomendo, super fácil de achar. É um recorte aqui da saga do Graal, do Lancelot Graal, da pós-Vulgata francesa, onde só mostra os cavaleiros, os 5 cavaleiros aí, protagonistas da saga do Graal, buscando o Santo Graal, que é Gawain, Lancelot, Percival, Bors e Galahad, o protagonista, certo? Então, super recomendo, super fácil de achar, tá aqui o link na descrição. É uma história muito bonita e muito cristã, levem isso em consideração. Comparados às histórias de Joffrey de Monmouth para trás, ela é bem cristã. Só que, voltando um pouquinho para o século XII, ao mesmo tempo que a parte cristã da história estava crescendo, há também a parte celta, a parte aí, como eu falei, do Mabinogion. O Mabinogion é uma coletânea de contos de heróis galeses, tá? É uma conto de mitologia galesa que envolve aí Taliesin e os cavaleiros que Taliesin conta, que é Peredur, que gera Percival. Tem aí também o Eric, que vira o Geraint na mitologia do Rei Arthur, na mitologia cristã posterior. Então tem várias histórias aí. Tem aqui o Olwen, que vira Ivain, que é o Cavaleiro do Leão. Então tudo que está no Mabinogion. Aqui em português a gente tem essa edição, tem uma outra também mais antiga, que resume, tá? Não tem a obra completa, só em inglês. Vou deixar o link na descrição também, mas é um resumo. Só que o Mabinogion ele foi descoberto no século XIX. Então, poxa, então, o Chrétien de Troyes, será que ele tirou daqui? Será que foi... as histórias eram contadas por outros livros também, que a gente não conhece? Pode ser. Mas eu digo a vocês que o Mabinogion é uma coletânea dos contos dos trovadores galeses, que eram chamados de Cavaroith. Então os Cavaroith ficavam lá cantando essas histórias e elas foram então compiladas no Mabinogion, que apesar de ter sido descoberto no século XIX, se supõe que foram escritos no século XI, ao mesmo tempo ali de Chrétien de Troyes. Então, pode ser que as histórias eram contadas ainda pelos trovadores. E aí alguém compilou o Mabinogion e o Chrétien de Troyes escreveu as histórias para educar a realeza francesa. Também no século XIX foi descoberto aí alguns dos contos de Gawain, não é um só não. Então aí nós temos Gawain, o Cavaleiro Verde, que foi escrito no século XIV, mas foi descoberto no século XIX. Aquele livro lá, que são o livro Laís, da Marie de France, tem muitas coisas legais lá também. Aí um início aí que vai buscar depois a história da Dama Abominável, que eu já contei aqui no canal também. Então tem vários livros aí medievais que vão contando compilados aí da história de Gawain. Isso fez com que Gawain se tornasse o cavaleiro com mais histórias, junto com Lancelot, porque o Lancelot tem a sua coleção definitiva. Gawain se tornou o cavaleiro que para transmitir a moral da cavalaria da época, a moral humana geral da época, usavam Gawain. Então a história do Cavaleiro Verde é uma transmissão de conceitos morais, a história da Dama Abominável, outras histórias de Gawain, que é a Dama Orgulhosa, a história de Gawain no Cemitério Mágico, são histórias aí que eu vou contar aqui no canal, e também falam de elementos morais, como vocês vão descobrir vendo essas histórias. Super recomendo, são maravilhosas, são lindas. Mas voltando um pouco na Vulgata francesa, havia aí o Thomas Malory, que é um cara que participou da Guerra das Rosas, por alguns outros motivos também lá na Inglaterra no século XV, ele foi preso e ele pegou especialmente a Vulgata francesa e a pós-Vulgata francesa, que são histórias de Lancelot, e ele escreveu então, juntando todos esses elementos que eu tinha falado até então, a Morte de Arthur. A Morte de Arthur então é uma síntese de todas essas obras que vieram antes, pegando lá desde Joffrey de Monmouth, que seria o grande criador da lenda, até chegar à Morte de Arthur, é uma síntese entre esses dois. A Morte de Arthur tem essa edição aqui da Ciruela, tá? Que é uma edição muito bonita, espanhola, que eu tinha antes, até que felizmente veio uma edição boa em português, não só uma tradução do português de Portugal com algumas correções, mas sim uma tradução boa português da Nova Fronteira, uma edição aqui muito bonita,
Recomendo, tá ali no link na descrição, traduzida para o nosso português daqui, tá? Do Brasil, não português de Portugal. Então eu recomendo bastante. É uma obra que sintetiza. Se você ler, você vai reparar que a história acontece assim, ó, bem rápido. Em 2 páginas já passa 3 semanas. Você repara até que elas dão umas pausas assim, onde o autor está trazendo elementos novos, como por exemplo a história de Gareth e a história de Gaheris, também os irmãos de Gawain. Então é uma história mais suave nesses momentos. Esse livro aqui, igual a Pós-Vulgata Francesa, é predominantemente cristão. Então todos os elementos pagãos são diminuídos. Aqueles escritores, os monges que estavam escrevendo as histórias achavam que Percival não poderia ser aí a grande referência cristã para achar o Graal, justamente aquele elemento mágico que teve o sangue de Cristo, assim por diante. Então, Galahad é um cavaleiro santo, virgem, que tem uma fé tão forte que os problemas se abrem diante dele, ele não comete nenhum erro, ele não faz nada de errado, ele é perfeito, ele é um santo. Então foi para corrigir o Percival. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo do Graal, mas é para nós entendermos aí como um mito é construído. No caso do mito do Rei Arthur, ele pega nas leis da cultura celta, ele é introduzido forçosamente na cultura inglesa e ele também então se acrescenta os mitos cristãos da época. E aí nós temos então esses principais livros aqui. Existem muitos outros que citam o Rei Arthur, mas nenhum deles é tão forte quanto esses que eu apresentei para vocês. Esses aqui são os que estabelecem o que é o mito do Rei Arthur. Todos os outros são continuações desses livros. Então esses livros que eu apresentei aqui são os principais. Então pessoal, essa aqui foi a primeira parte sobre os livros medievais. No próximo a gente vai falar sobre os livros contemporâneos, pós-modernos. A gente vai falar sobre Marion Zimmer Bradley, Bernard Cornwell, Hal Foster, Howard Pyle, todos esses aí que estipularam que nós conhecemos do Rei Arthur nos dias de hoje. Achou que faltou algum livro? Coloca aí nos comentários, vou estar muito feliz em responder os comentários para verificar esses livros que vocês mencionarem. E fica aí com um pouco a gente para vermos as histórias aí que já tem aqui no canal, sobre o Rei Arthur, sobre mitologia grega, sobre histórias em quadrinhos, todos os locais onde tiver heróis, heroísmo, nós estaremos lá para cobrir essa história. Então já se inscreve no canal, aciona o sininho e veja os outros vídeos aí para descobrirmos juntos que ser herói é uma escolha.